Glória a Deus. O Espírito Santo é o nosso amigo, amém? Quando parece que está tudo perdido, quando parece que tudo vai do arago abaixo, o Espírito Santo está ali conosco, nos consolando, nos ajudando, nos ensinando, né? Tudo, o Senhor nos ensina em todas as coisas, né? Todas as coisas o Espírito Santo tem nos ensinado. E por isso que Jesus, ele, ao ser assunto aos céus, ele então envia o Espírito Santo, exatamente para nos ajudar. Porque imagina, irmãos, enquanto Jesus estava aqui com seus discípulos, todas as crises que os discípulos viveram, todos os problemas que as pessoas viveram ali naquele tempo, tinha Jesus ali para ensinar, corrigir, para acalmar, para ativar, né? Aí você imagina, Jesus então passa os 33 anos de vida dele aqui na terra, fazendo tudo isso, e de repente ele morre, vai assunto aos céus, e não tem mais nada para nos ajudar, nada mais, não tem um outro Jesus, ou não tem uma pessoa igual a Jesus para nos ajudar nessa nossa dificuldade. E é por isso que, com muita sabedoria, e por isso que eu acho que pelo plano perfeito de Deus, então Jesus, olha, fiquem preocupados não, porque eu vou enviar o outro Consolador para estar com vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não ficarão órfãos. O Espírito Santo estará com vocês, dando continuidade a tudo que eu fiz. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo não é uma magia. O Espírito Santo, ele não é um feitiço, um poder de feitiços, onde você faz alguns trabalhos, algumas questões, algumas coisas sobrenaturais, aquilo acontece. O Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa, ela não mora em qualquer lugar, essa pessoa mora dentro de nós. Jesus, ele não pôde morar dentro da gente como pessoa, né? Como carne, mas pelo Espírito Santo a Trindade mora dentro de nós. O Espírito Santo é a representação do céu dentro de nós. Você tem noção de quão maravilhoso é isso, irmãos? O Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo, ele não está numa caixinha. O Espírito Santo não está dentro de um vidrinho de óleo. Isso aqui é só uma representação de uma unção. Ele não está preso aqui dentro. Ele não está preso dentro de uma botija. Ele não está preso dentro dos escritos dessa palavra. O Espírito Santo está vivo. O Espírito Santo, ele está vivo e vivo dentro de nós. Dentro de nós. E aí você pega a sua Bíblia em Efésios aí. 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais antes andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos vida, nós não tínhamos essa unção, essa graça dentro de nós, porque o nosso espírito estava morto. O pecado matou o nosso espírito, o pecado, ele nos distanciou de Deus. A morte que Adão sofreu naquele Éden não foi uma morte física. A morte que Adão sofreu naquele Éden foi uma morte espiritual. E isso matou o nosso espírito. Então vivemos esse tempo todo até Jesus vir e pagar o preço por nós e nos restaurar, né? Nós estávamos mortos. Estávamos mortinhos, vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos. E aí Jesus, ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Essa vida está ligada à cruz, está ligada à remissão, está ligado à remissão dos nossos pecados, os nossos pecados redimidos diante de Jesus, mas também está falando do Espírito Santo, que agora também dentro de nós continua fazendo o trabalho da salvação, ele continua fazendo o trabalho de Jesus. A obra da cruz, ela não para ali na cruz. Ela tem um antes, um durante e um depois. O antes, você vai ver ali todas as profecias ligadas a Jesus, todo um caminho construído para que Jesus viesse.
todos os tipos, todos os modelos que você vai ver no Antigo Testamento, ofertas, templos, altares, sacerdotes. Você vai ver ali uma série de tipos que ligam a um sacrifício maior, e esse sacrifício está em Jesus. Então você tem o antes, você tem o durante, você tem o durante, porque Jesus, enquanto então na terra, enquanto ele estava aqui como homem, ele pôde viver o seu tempo aqui na terra, ensinando, discipulando, pregando o evangelho do reino, e como ápice, ele morreu numa cruz. E essa morte na cruz, ela não para na cruz. Houve a ressurreição, porque se ele não ressuscita, nós também não teríamos vida. A ressurreição de Jesus também nos dá direito à ressurreição. Por isso que quando ele nos dá a vida, ele nos deu vida na sua morte, mas também na sua ressurreição. A morte de Jesus nos dá vida. A ressurreição de Jesus nos dá vida. Porque se estávamos mortos e ele nos deu vida, o que aconteceu com a gente? Nós ressuscitamos. Nós ressuscitamos. Então Jesus, ele nos dá esse privilégio de salvar-nos, de tirar o pecado, de nos limpar do pecado, mas também nos dá a vida, nos dando vida, nos dá o direito da ressurreição. Agora nós não estamos mais mortos. Quem está vivo aí? Bem, você está vivo espiritualmente. Você tem que morrer para o mundo. Morrer para o mundo, você tem que morrer. Para o mundo você está morto. Agora para Jesus você está vivo. Porque Ele colocou a vida dele dentro de você novamente. Olha que amor. Ele soprou nas narinas do homem no jardim. O homem se distanciou. Então seu espírito foi abatido. Aí agora pela cruz e pelo Espírito Santo, ele também soprou dentro de nós a vida. É como se ele soprasse nas nossas narinas o fôlego de vida novamente. Então agora, o privilégio que nós temos de ter a vida de Deus em nós, a vida de Cristo em nós. Isso é um privilégio maravilhoso, irmãos. É um privilégio. Eu e você deveríamos estar mortos hoje. Eu e você, nós deveríamos estar experimentando o inferno. Mas pela sua misericórdia e graça, Ele nos deu vida. Falando, meus filhos não vão para o inferno. Eu vou tirar eles desse lugar. Eu vou dar vida para eles. Eu vou dar uma oportunidade para que eles possam entrar no reino de Deus. Eu vou dar uma oportunidade para eles, para que eles possam desfrutar do que tudo que eu preparei aqui no céu para eles, para quando eles voltarem para cá. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E essa pessoa habita dentro de nós. Essa pessoa, ela quer ter um relacionamento conosco. Perceba, desde a semana passada, retrasada, né? Deus tem nos levado a falar sobre o Espírito Santo. Porque é algo que nós precisamos como igreja, precisamos como pessoas. Talvez nós estávamos assim, muito bem servidos da mensagem da cruz. Que Jesus morreu pelos meus pecados, eu tenho que me arrepender e tal. Aquela mensagem do átrio, aquela mensagem de arrependimento, de quebrantamento, aquela mensagem, eu não sou nada sem Jesus. E aí você se entrega ali na cruz, você se entrega aos pés de Jesus. É uma mensagem do átrio, e eu não estou falando que isso é errado, isso é bênção. Só que nós estamos acostumados a estar só nessa mensagem. Esquecemos que após a cruz, após essa restauração pelo sangue, também tem a relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele continua meio que potencializando a mensagem da cruz em nós. É como se na cruz nós nos esvaziássemos de nós mesmos. É como se na cruz nós colocássemos o nosso velho homem. E quando a gente coloca o nosso velho homem, a gente precisa de uma nova identidade. Então na cruz ali, Jesus ele nos dá uma nova identidade. Agora você é meu filho, como João diz, né? João 1:12, se eu não me engano. Todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo, dará-se o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a cruz, ela nos dá essa oportunidade de pregarmos o velho homem, mas também ela nos dá uma nova identidade. Que nova identidade é essa? Somos filhos de Deus.
Essa nova identidade, ela não para no átrio, ela não para aí nesse lugar. Agora nós precisamos do Espírito Santo para meio que potencializar essa nova identidade. Aí o que o Espírito Santo vai fazer em nós? Ele vai gerar marcas dentro de nós. Fala comigo assim: marcas do Espírito Santo em mim. Marcas. Marcas. E essas marcas vai falar de lembrança. Vai falar de lembrança. Quando você está lá na sua casa, de repente, sei lá, bate alguma coisa no móvel, de repente deixa cair alguma coisa no móvel e marca o móvel. Toda vez que você olhar aquela marca, você vai lembrar do que aconteceu naquele dia. Caiu aqui um objeto, quebrou um vidro aqui, arranhou a minha parede aqui, eu lembro perfeitamente o que foi. As crianças riscaram a minha parede, eu sei quem foi, dá vontade de pegar eles. Marcas nos dá essa sensação de lembrança, uma sensação de que alguém chegou ali e marcou. Por exemplo, você vai nas fazendas, o que os fazendeiros fazem com o seu gado? Eles marcam o seu gado com as suas iniciais ou com a sua marca, para que se um animal desse for roubado ou se perder, ele possa encontrá-lo o quanto antes, com muita facilidade, porque ele está marcado. Então essa marca do Espírito Santo em nós é para dizer para Satanás e seus demônios: esses aí são meus. Esses aí são meus. Você não tem direito de tocar neles. Olha o que está escrito aí. Pega aí sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Só voltar um pouquinho aí. Capítulo 1, verso 13. Em quem vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então olha aí, depois de ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ou seja, depois da cruz revelar quem somos e que nós devemos deixar de ser, depois da cruz realmente a palavra da verdade aí, ela vai revelar como um espelho, né? É como você pegar a palavra como um espelho e você se olhar através da palavra. Dependendo de como você estiver em comparação à palavra, você vai precisar se alinhar a ela, porque é como um espelho. Nós precisamos nos ver nas Escrituras. Quando nós não conseguimos nos ver nas Escrituras, é sinal de que nós estamos desalinhados com aquilo que está escrito ali. E aí depois então dessa palavra trazendo mudança, trazendo cura, trazendo libertação, perdão, salvação, Ele nos sela com o teu Espírito Santo. E é exatamente isso que eu acabei de dizer agora. O que é o selar? Quando Deus nos sela pelo Espírito Santo, Ele está nos deixando uma marca de propriedade. Ele está nos deixando uma marca de que vocês são meus e eu muito em breve virei e buscarei aqueles que estão marcados pelo meu Espírito Santo. Os que nem todos subirão. Por isso que nem todos entrarão no céu, porque nem todos têm o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é muito importante, porque quando Deus vier e olhar as suas ovelhas, e as suas ovelhas tiverem a marca do Espírito, essas são minhas. E aquelas que não tiverem, a parte de mim, que eu não vos conheço, vocês não têm a marca. Então o selo do Espírito Santo é essa propriedade, porque Ele nos comprou com o seu sangue. É como algo que você compra. Você vai na loja, compra algo,
Você deixa na loja? Não, você traz para casa, porque você comprou, pagou o preço por aquilo e trouxe para casa. É seu, propriedade sua a partir daquele momento. A loja não pode te boicotar, a loja não pode pegar para ela, porque é seu, você comprou. Então, se Jesus nos comprou com o seu sangue, nós somos de quem? Dele. Nós somos dele. Não tem para onde escapar. Nós somos dele. Nós somos dele. Na época de Paulo, do apóstolo Paulo, por exemplo, os selos fixados nos móveis, os selos fixados nos bens que eles tinham três finalidades. Duas finalidades. A primeira finalidade era a de autenticação. Significava que aquele objeto era autêntico. Significava que aquela peça, aquele móvel, aquela carta que era selado tinha uma autenticidade. Alguém carimbou, alguém marcou aquilo ali, dizendo: isso aqui é original. Como você descobre se uma peça é original ou não? Indo na marca. Você olha lá nas etiquetas da sua roupa. Hoje em dia é muito difícil, né? Mas você pega lá uma blusa da Nike, tem muita falsificação que é muito idêntica. Mas se você pegar a original mesmo da Nike, ela tem um selo, ela tem uma autenticação que não tem como enganar, não tem como fazer igual. Quando você pega qualquer outra coisa que foge do original, você percebe logo: isso aqui não está igual não, isso aqui está bem diferente. Hoje em dia você vai comprar uma peça de carro, por exemplo, a pessoa aí você fala assim: é original? Não, é como original. Você não compra mais peças originais, é muito raro. Mas essa aqui é como se fosse original, só vem numa caixa diferente. Então não é original, porque o original ela tem uma marca específica da própria empresa. Então o selo sobre a vida, sobre a nossa vida, fala de autenticidade, fala que nós somos propriedades autênticas de Deus. E aí o diabo pode tentar te marcar, outras coisas podem tentar te marcar, mas quando o Espírito Santo te marca, não tem comparação às marcas que ele faz. As marcas que o Espírito faz não tem comparação, porque ele é autêntica. E quando Deus olha para você e vê a marca, fala assim: olha, essa marca aqui está original, vem de fábrica. Fui eu mesmo que selei vocês. Romanos capítulo 8, olha aí, Romanos capítulo 8, verso 16. Oito, 16. O próprio Espírito, Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. O que está falando? De selo. Quando o Espírito Santo sela o nosso espírito, há uma testificação. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, filhos dele. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então o selo traz uma autenticidade. O selo do Espírito Santo revela no nosso espírito: olha, vocês são os meus filhos, vocês são originais, vocês são de fábrica. Assim, ao recebermos o Espírito Santo, ele testifica em nosso espírito que somos seus filhos e co-herdeiros com Cristo Jesus. E o segundo objetivo do selo, o segundo objetivo da marca é de propriedade. Ela autentica e ela também revela propriedade, como falamos agora há pouco. Nós somos marcados pelo Espírito Santo para sermos propriedade exclusiva dele. 1 Pedro 2,9.
1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exclusiva, propriedade exclusiva. Qualquer um pode usar a sua casa, qualquer um pode usar o seu quarto, a sua cama. Qualquer um pode ir lá, qualquer um pode chegar na sua casa, abrir a mão na geladeira, abrir, fazer isso. Por quê? A casa é sua. Nós deixamos ela para você. A casa é sua. Ninguém vai chegar na tua casa, entrar na porta, né? Entrar pela porta, entrar direto assim, opa, beleza? Entra na geladeira, pega lá seu iogurte para quem toma. Pega lá sua Coca-Cola, para quem toma. Pega lá o pudim, para quem faz, para quem gosta. Sai comendo e volta para a rua, como se fosse sua casa, como se fosse a casa dele. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a casa é sua. Você que dá o direito, você que limita a ação das pessoas dentro da sua casa. Onde as pessoas podem ir, o que as pessoas podem fazer dentro da sua casa. Porque a casa é sua. Ela é exclusiva, é propriedade exclusiva sua. Só você usa. Você comprou ou você paga aluguel para ser sua, para uma propriedade sua. E por que então nós, como propriedades exclusivas de Deus, que somos por causa do direito que Deus tem, de Jesus tem, por Ele ter nos comprado, então é um direito dele, somos propriedades exclusivas dele. Por que qualquer outra coisa pode nos usar que não seja o Senhor? Por que qualquer outra situação pode entrar na nossa vida, fazer o que quiser e sair como se a casa fosse dela? E na verdade não é dela, porque a casa é do Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo. Então se é dele, a propriedade é dele, quem usa é ele, quem delimita é ele, quem dá as regras, as leis é ele. Por que nós permitimos com que as situações dessa vida, vozes do além, nos guie, nos direcione, nos direcione do que nós devemos fazer ou não, se a casa é dele? Se a única voz que nós deveríamos ouvir é a do Senhor Jesus. Então quando fala da propriedade exclusiva, está falando dessa propriedade particular, está falando de uma propriedade que só o Senhor pode usar. Só o Senhor pode se relacionar. Então o selo, ele vai trazer esse perfil de propriedade. Você é selado pelo Espírito Santo. Terceiro, o selo também traz proteção. Isso aqui eu achei muito interessante. O Supremo Pastor marca seu rebanho de ovelhas com o selo do Espírito Santo para protegê-lo. Ninguém nos arrebatará das suas mãos. Sabe o que acontece, por exemplo, quando um pastor de ovelha mesmo, animal, as ovelhas elas sofrem com muitos insetos na sua cabeça. E há vários relatos de que como os insetos perturbam tanto, por ser muito peluda e ter um cheiro, né, acaba atraindo muita mosca, muitos insetos. Sabe o que as ovelhas fazem para se livrarem das moscas? Elas batem com a cabeça nos montes, nos barrancos, nas pedras, para tentar afastar aqueles bichos que incomodam ela. E por muitas vezes as ovelhas acabam morrendo. Fiquei assustado quando eu vi isso. Falei, uai, doideira. Elas acabam tendo fraturas, porque elas ficam tão desesperadas com aquele tanto de mosquito, tanto de mosca querendo depositar ovos na sua narina, enfim, que elas enfrentam para tentar tirar aqueles insetos. Aí sabe o que o pastor de ovelha faz? Aí você vai pirar agora. O que ele faz? Ele vai sobre a cabeça da ovelha e derrama óleo. Ele esfrega óleo na cabeça da ovelha e aquele óleo, aquela fragrância daquele óleo afasta as moscas. Por isso que quando
o salmista vai falar, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em vez de espaço. E ele vai falar do óleo que desce. Porque esse óleo é uma proteção contra os inimigos. É uma proteção contra os insetos desse mundo, que nos incomodam, que nos tiram a paz. Então, quando ele derrama do seu óleo sobre a sua vida, quando ele derrama do seu óleo sobre a sua cabeça, e esse óleo vai falar do Espírito Santo, ele está trazendo proteção, ele está te guardando de todo mal, ele está te blindando, para não fazer você bater com a cabeça na parede. E ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Olha o versículo 5 do Salmo 23. Preparas uma mesa perante meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Cara, Davi estava entendendo isso. Davi, como um bom pastor de ovelhas que era, ele entendia que o óleo que derramava sobre a sua cabeça era um óleo para afastar as impurezas. Era um óleo para afastar os maus pensamentos. Era um óleo para afastar o pessimismo, a incredulidade. O óleo que vinha sobre a cabeça, é um óleo para afastar todo pensamento de derrota, de morte. O óleo que vem sobre a nossa cabeça é um óleo para restaurar as nossas faculdades mentais, para que a gente tenha a mente de Cristo. O óleo do Senhor sobre a nossa vida vem para nos trazer para o caminho, vem para nos trazer para um lugar de fé, um lugar de esperança. As moças estão aí, queridos. As moças não vão deixar de existir, espiritualmente falando. Mas se tiver óleo sobre a nossa cabeça, elas não virão até nós. A crise vem, problemas vão vir. Mas se você tiver o óleo do Espírito Santo sobre a sua vida, vai passar longe. Você não vai enfrentar dificuldade. Você não vai enfrentar a morte. Você não vai enfrentar essa peste sobre a sua vida. Amém? Quantos são selados pelo Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo como penhor, no verso 14 do texto que nós lemos, de Efésios 1,14 diz, né? O qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Penhor é como se fosse um adiantamento, um pagamento adiantado de algo. O penhor, o termo aqui o termo aqui dado para penhor é dinheiro ou valor dado antecipadamente na compra. Também pode ser traduzido pela garantia ou primeira parcela. Então alguém vai lá e pega algum valor emprestado. Hoje a primeira coisa que eles fazem é que você tem bens. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, então bota em penhor. Porque se você não pagar, esse bem servirá para quitar a sua dívida. Então penhor é como se fosse uma garantia. É como se fosse uma garantia. O Espírito Santo, então, é essa garantia. Quando o Espírito Santo vem sobre nós como penhor, ele está dizendo que a primeira parte do pagamento foi feita para que nós pudéssemos adentrar no gozo do nosso Senhor. O penhor do Espírito Santo está nos dizendo de que nós somos propriedades do Senhor, há uma garantia, ou seja, Deus garante para aqueles que receberam o Espírito Santo, Deus garante propriedade no céu. Deus garante vida eterna para aqueles que receberam o Espírito Santo como penhor. É uma entrada paga, adiantada, uma garantia da glória que há de vir. O Espírito Santo, então, ele adianta, né? Ele vai trabalhando no nosso coração, ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando de que
isso aqui é apenas um ensaio, que tudo que nós estamos vivendo aqui é apenas prelúdio, é apenas o início de muitas coisas que nós vamos viver na eternidade. O Espírito Santo, então, ele espenhou sobre nós essa marca. Quando Jesus fala, né, na Santa Ceia, que ele só cearia conosco nas bodas do Cordeiro, ele está falando desse penhor, ele está falando dessa promessa. Ele está falando assim: olha, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo para cumprir essa promessa que eu disse para vocês. Vocês vão entrar no gozo do seu Senhor. Vocês entrarão nas bodas do Cordeiro. Vocês cearão comigo eternamente. Todos os que creem em Jesus recebem o selo do Espírito Santo. Todos que creem em Jesus recebem o selo do Espírito Santo. Se você crê em Jesus, se você vive a sua vida depositada aos pés de Jesus, você recebeu o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Há uma marca. As digitais de Deus estão sobre você. Amém? Então essa é a marca do selo. Mas também o Espírito Santo tem a marca do fruto. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é... O fruto de quem? O fruto é do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quando somos selados pelo Espírito Santo, marcados pelo Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai gerar em nós? O fruto. Este fruto, ele não pode ser gerado por força humana. Esse fruto, ele só é gerado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia não tem Gálatas, engraçado, hein? Cadê? Aqui. É só o Espírito Santo que pode produzir o fruto. Nós vimos aqui o começo do texto, mas o fruto do Espírito. É o Espírito que produz esse fruto. Mas para ele produzir esse fruto em nós, é necessário um relacionamento com o Espírito, para que ele possa gerar isso dentro de nós. Sabe qual a única coisa que nós geramos? Vai aí, mais um pouquinho para frente aí, Gálatas 5, 19. Aí o que a gente gera? Nós só podemos produzir isso. As obras da carne. As obras da carne, quem gera, quem produz somos nós. São conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a única coisa que nós vamos conseguir produzir na nossa vida é a obra da carne. Se a gente quiser produzir alguma coisa, a gente vai produzir a obra da carne. Mas como Jesus nos comprou, como Jesus nos marcou, nos selou, a partir desse momento, quem produz algo dentro de nós é o próprio Espírito. E, queridos, o que o Espírito vai produzir em nós é o fruto dele. Ele vai produzir amor, ele vai produzir paciência, ele vai produzir fé, ele vai produzir misericórdia, compaixão. É isso que ele vai produzir. Se você tem tido dificuldades e se você percebe que dentro de você não há essas características desse fruto, significa que o que está sendo produzido segundo a força do seu braço. E o que está sendo produzido segundo a força do seu braço são essas obras da carne aqui, que falou algumas e coisas semelhantes a essa. Se você se ira, se você tem ciúmes, se você briga à toa, só isso que nós vamos produzir. Mas o Espírito Santo, ele vai produzindo fruto do seu Espírito em nós.
Amém ou não amém? Ao permanecermos em Deus através de Cristo e Ele em nós, somos transformados pelo seu Espírito Santo de dentro para fora. Então, o que o Espírito Santo ele quer fazer conosco? Ele quer morar em nós e Ele quer trabalhar de dentro. Ele quer mudar algumas coisas dentro de nós. Por isso que não vai adiantar você se esforçar na sua força humana, você praticar coisas no intelecto, na mente, de maneira natural, porque você não vai conseguir produzir nada dentro de si, porque é o Espírito Santo que trabalha em nós de dentro para fora. Então não adianta eu ter um estereótipo de que parece que o Espírito Santo está trabalhando em mim, quando na verdade dentro de nós ele não está trabalhando. Porque Deus não trabalha com estereótipo, Deus não trabalha com o visual, Deus ele trabalha com o coração. Algumas das vezes que Deus trabalhou, que o povo quis trabalhar com o estereótipo, eles tomaram na cabeça, eles tomaram prejuízos. Quando eles quiseram o rei, levantaram Saul, o cara todo desalinhado, porque viram a aparência. Não, o cara é bom, o cara é bonitão. Mas quando Deus fala para Samuel, fala: Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu vejo por dentro. Não é por isso que o Espírito Santo quer trabalhar dentro de nós. Mas ele não vai trabalhar na força, ele não vai trabalhar com violência. Ele vai trabalhar com a sua permissão. Ele vai trabalhar com a sua anuência. Ele vai trabalhar na medida que você se relaciona com o Espírito. À medida que você se relaciona com o Espírito Santo, ele vai gerando isso dentro de você. João 15, versículo número 1. João 15, número 1, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, eu corto, e todo que dá fruto, e tudo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A sua conexão com Deus, a sua conexão com o Espírito Santo te fará produzir frutos. A sua conexão com o Espírito Santo fará você produzir frutos. Frutos esses que vêm do Espírito Santo. As pessoas notarão que você está conectado na videira, porque assim como o ramo é, assim como a videira é, o ramo assim também o é. Você pode pegar qualquer galinho de macieira e tentar enxertar ela numa laranjeira, vai dar bizil, vai dar um negócio esquisito ali, se der. Porque os ramos estão de acordo com a sua fonte. Se estamos conectados na videira, e quem é a videira? Jesus é a nossa videira. Se estamos conectados na videira, o que sai, o que nós produzimos está ligado a Ele, está ligado ao seu caráter, está ligado à sua pessoa, está ligado aos seus atributos. O desafio é entendermos que não conseguimos produzir frutos em o nosso próprio esforço, mas é Deus que produz o fruto em nós. Só vou conseguir ser mais calmo se permanecer em Jesus, que é manso e humilde de coração. Quem quer ser calmo aí? Levanta as duas, o pé. Calminho. Toma uma maracujina que melhora. Não, deixa o Espírito Santo produzir domínio próprio, mansidão dentro de você. Então, se eu quero ser mais calmo, eu tenho que estar ligado ao Deus que é manso, a Jesus que é manso e humilde de coração.
Se eu quero amar mais as pessoas, eu preciso permanecer em Cristo, que me amou e amou os seus discípulos até o fim. Olha o teu irmão que está ao teu lado aí. Você quer amar mais ele? É difícil. Se você quiser amar mais o seu irmão que está ao seu lado aí, você tem que permanecer em Jesus, porque não é fácil amar por si próprio. Não é verdade? Né? Com certeza, né? Só Jesus para nos fazer amar. Aleluia. Jesus disse em Mateus 12, 33: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a marca do Espírito Santo na sua vida. A evidência de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, que é uma vida de fruto, que é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida... Você ama mais o seu irmão, você perdoa mais, você tem mais paciência. Ninguém tem paciência comigo. Aí você passa a ter mais paciência. Você conta até 10 para não jogar um negócio em cima dos outros. O resultado é o fruto. Pelo fruto você conhece. Se o fruto é bom, cara, a árvore é boa. Pode contar que Deus está trabalhando na árvore. Agora, se o fruto for mal, querido, pede misericórdia, clama ao Senhor e deixa Ele tratar o seu coração e o meu coração. Além do selo e além dos frutos, a marca do Espírito Santo vem sobre nós também através dos dons. 1 Coríntios, capítulo 12. Abre aí sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 12. 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo ele vai fazer algo dentro de nós também, que é ativar os dons. Todos nós aqui que estamos aqui online, todos têm dons. Você pode talvez não saber, talvez ainda não for, você ainda não descobriu, não está latente ainda na sua mente. Mas todos nós temos dons, porque o Espírito Santo, Deus, ele nos capacitou com dons. E o finalzinho do texto que nós lemos fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ele não nos capacitou com dons para usarmos para nós mesmos. Ele nos capacitou com dons para a glória dele. Para que o dom que Deus me deu, junto com o dom que Deus deu no Mateus, que Deus nos deu no João, e a vida de cada um, nós nos encontremos, nós nos completemos, para que o reino de Deus se expanda. Por isso que o reino, a igreja, ela não pode se mover apenas em uma pessoa. O entendimento não é esse. Não, é o pastor que tem dom da palavra, é ele que eu tenho o dom ali. Não. Então é o meu dom junto com o dom que Deus deu na Neusélia. E aí a gente vai caminhando. Tem coisas que eu não sei fazer e você sabe. É pecado isso? Não, Deus é perfeito, irmão. Você imagina se eu soubesse tudo. Se você soubesse tudo, que prepotente que nós seríamos. Não preciso de ninguém, sei fazer tudo. Não é assim. Falei. Aí, para cada um, para o que for útil. Fala no microfone que o povo em casa ouvir.
que o povo não vai ouvir. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Então, Deus ele não te deu dom para ser um inútil. Que sentido seria esse? Deus te deu dom para você inutilizar os dons. Deus te deu dons para você produzir. Para ser usado. Deus te deu o dom para ser usado. Deus não te deu o dom para você guardar na gaveta. Não, deixa aqui, eu não vou usar agora não. Deus ele te deu para um fim proveitoso. Deus te deu para algo útil. Então você imagina, se todos aqui com dons, todos se manifestar e falar assim, eu quero aplicar os meus dons, eu quero me servir com os meus dons. Irmãos, nós estaremos aqui em outro patamar, como diz meu amigo Bruno Henrique. Nós estaremos em outra dimensão. Porque eu confesso para vocês, eu não sei fazer tudo. Seria muita presunção minha falar, eu sei fazer tudo, não preciso de ajuda de ninguém. Não, nós precisamos da ajuda de todos. Você imagina. Mas isso só acontece, essas dificuldades só acontecem porque existem muitos que têm os dons, porque tem, todos têm, mas se torna inútil os dons. Os dons estão inutilizados. Eu não sei por que você inutilizou os dons. Talvez você se decepcionou, talvez você, enfim, né? Enfim. Mas eu quero te dizer, para você que está nos ouvindo, para a gente que está aqui, para nós, que Deus, Ele nos deu dons para sermos úteis. O Espírito Santo, Ele gerou essa marca pelos dons para que nós possamos servir a noiva, a igreja. Servimos as pessoas. O mesmo Espírito que habita em cada um de maneira individual é o mesmo que manifesta em um exército ministerial com poder. O mesmo Espírito que habita em cada um de maneira individual, ele habita em cada um de maneira individual, é o mesmo que se manifesta em um exército ministerial com poder. E o poder aqui, a palavra poder vai falar dunamis, dinamite, poder, pressão, bomba, é uma força. Então imagina o Espírito Santo trabalhando na vida de cada um. E aí quando ele trabalha na vida de cada um, ele também manifesta sobre o todo. Cara, o que vai acontecer? Poder. O Espírito Santo vai vir com poder. Qual era a condição para o Espírito Santo descer ali em Atos 1:8? O que Jesus disse para os seus discípulos? Olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vai descer poder sobre vocês. Vocês precisam estar juntos. Vocês precisam estar em Jerusalém, reunidos. Se eles não tivessem reunidos, se eles não tivessem obedecido, o Espírito Santo não desceria. Mas como eles estavam reunidos, como eles estavam juntos, obedecendo a palavra, juntos, orando, clamando ali, esperando a promessa, desceu o poder sobre eles. E este poder fala do dunamis. Esse poder fala de uma capacitação, de uma violência do Espírito Santo. Aí perceba, os discípulos saíram dali e cada um foi pregar de um jeito. Você tinha o Pedro, que era o loucão de pedra, pregando para milhares e milhares de pessoas. Você tinha o Filipe, que foi pregar para um etíope. O Espírito Santo levou ele. A carroça andando e ele andando lá da carroça e conversando sobre a palavra. Porque cada um dentro do seu dom estava servindo o corpo, cada um dentro do seu dom estava servindo a igreja. E assim, aí a Bíblia fala em Atos, que a igreja ela crescia, ela bombava. Porque cada um no seu quadrado.
1 Coríntios 14, 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Cara, olha isso. Quando vos reunis, um tem salmos, outro doutrina, o outro traz revelação, outro língua, outra interpretação. De maneira distinta, de maneira diferente uma da outra, tudo seja feito para edificação. Tudo é feito para edificação. Somos selados, recebemos o fruto do Espírito, mas também recebemos o poder do Espírito Santo sobre nós. E este poder fala dos dons espirituais, fala da busca pelos dons espirituais. Uma capacitação de presidir, uma capacitação de exortar, uma capacitação de doutrinar, de ensinar a palavra, uma capacitação de salmodiar, de cantar, de adorar, de buscar Ele através do canto, uma capacitação de, através do ensino, ensinar crianças, ensinar jovens, ensinar adultos, uma capacitação do Espírito, Sérgio, para ir nos hospitais, nos presídios. É isso aí, vamos partir para dentro. Então você ama, seu dom. E aí quando você põe isso em prática, você imagina que benção. Sergião lá com uma equipe dentro dos hospitais, dentro dos presídios, rebentando com a boca do balão, hã? Aham. Capelania. Não, mas Deus vai virar a chave, em nome de Jesus. Então o poder de Deus sobre nós, o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo pelo selo, pelo fruto e pelos dons. Quando, irmãos, nós temos esses três, significa que nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Se tem dons e os dons estão inúteis, está faltando Espírito Santo dentro da gente. Se não temos apresentado o fruto do Espírito, está faltando Espírito Santo dentro da gente. Está faltando a marca. Isso é sério, porque sem marca, sem o Espírito, nós não herdaremos. Jesus não vai buscar uma noiva que não tenha marcas. Ele só vai buscar uma noiva que tem marcas. Amém ou não amém? Pelo poder de Deus. É o Espírito Santo que produz tudo isso. Certa pessoa, certa vez, diz assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com uma pessoa plenamente consagrada a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com uma pessoa plenamente consagrada a Ele. Porque se nós nos consagrarmos plenamente ao Senhor, o poder de Deus vai vir sobre nós. Nossos cônjuges vão se converter, nossos filhos vão se converter, as pessoas chegarão. Nós experimentaremos maravilhas de Deus. Que o Senhor nos ajude a recebermos essas marcas sobre nós. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Que o Espírito Santo nos marque nessa noite. Talvez houveram algumas frustrações no meio do caminho. E o diabo, ele é muito nojento, ele é muito sujo, porque o que ele faz com o ser humano? O que ele faz com a pessoa? Ele
deprecia a mente das pessoas, fazendo as pessoas pensarem que elas não são dignas de produzir fruto, de produzir dons. Só que de fato nós somos inúteis para isso. Só que o que tem que estar na nossa mente não é saber que nós somos inúteis na produção, produzindo isso. Então eu não vou parar, então tá bom, já que eu sou... Não, é ao contrário. Caramba, realmente eu sou inútil. Eu vou buscar quem pode ser útil. Se eu sou inútil, se eu não consigo realmente produzir o fruto, o dom, se eu não consigo me marcar, realmente se não há essa possibilidade, eu vou buscar quem pode fazer isso. E quem pode fazer isso? O Espírito Santo. Só que o diabo bloqueia a nossa mente. Ele trava a nossa mente. Ele faz a gente sentir o cocô do cavalo do bandido. Ele faz nos sentir aquém. Ele faz nos sentir que nós não somos dignos. Ele nos faz sentir que nós somos desprezíveis, que Deus não nos ama. É uma mentira de Satanás. Ele nos ama. E Ele capacitou a cada um de nós com dons, com talentos. Meus dons e talentos são para te servir. Meus bens preciosos são teus. Ele nos marcou, queridos. Ele não morreu por um grupo de pessoas. Ele não morreu por os capacitados. Ele não olhou para a terra e falou assim: para esse grupo aqui eu morro, para esse grupo aqui eu envio o Espírito Santo, outro grupo lá que se vire. Não. Ele fez isso por todos. Todos nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então todos nós temos o selo do Espírito Santo em nós. E se temos o selo do Espírito Santo em nós, Ele vai começar a produzir o fruto dele, os dons dele. Irmão, quando você vê, realmente, pensar assim: nossa, por mim mesmo não faria. Mas como é o Senhor, glória a Ele. Glória a Ele. Paulo até então, ele era o expert, ele era o bambambam. Aí Serjão, ele encontra com Jesus no caminho de Damasco. Aí Paulo passa alguns dias e vai ficar com os discípulos. Quando ele volta ativa para pregar, ele vai falar em uma das suas cartas que tudo que ele tinha ele considerava refúgio. Tudo que ele tinha ele não considerava nada. Olha só, por quê? Ele entendeu que sem Deus ele não era nada. Ele entendeu que era o Senhor fazendo através dele. Ele podia conhecer muita coisa, mas se não fosse o Espírito Santo na vida dele, ai. E ele entendeu isso. E mesmo assim, Paulo foi um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Escreveu 14, né? 13 epístolas. Quase metade dos evangelhos do Novo Testamento. Você tem noção do que é isso? Porque ele entendeu que era o Espírito Santo com o poder dunamis dentro dele, fazendo nele, e ele não se calou. Ele foi até o final, até morrer. Que essa seja uma verdade sobre nós também. O Espírito Santo nos capacite. Eu oro para que o Espírito Santo possa te constranger. Eu oro para que o Espírito Santo possa nos constranger, para que possamos ser moldados segundo o seu querer, para que possamos manifestar o fruto dele e os dons do Espírito. Eu oro para que muito em breve você me procure e fale: pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu entendi que eu tenho dons e talentos, e esses dons e talentos é para servir o Senhor. Não espero te chamar, não. Não espero falar para você, não. E quem sou eu? Sou mais um no meio da tribo. Deixa o Espírito Santo produzir. Deixa Ele colocar as coisas em ordem, para que a gente possa, tudo que fizermos seja para um fim proveitoso. Tudo que fizermos seja algo útil. Em nome de Jesus.
Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos clamar pelo Teu Espírito em nós. Nós entendemos que precisamos, ó Pai, do cuidado, precisamos do trabalhar do Teu Espírito em nós. E entendemos que esse trabalhar, ele não é externo. Nós não devemos mostrar externamente. É um trabalho que começa de dentro para fora. É algo que trabalha nas nossas emoções, trabalha das nossas crises. É um trabalhar do Teu Espírito que coloca as coisas no seu devido lugar. É um trabalhar do Espírito que tira toda frustração, toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, que tira toda depressão. É um trabalhar do Teu Espírito que tira todo complexo de inferioridade. É um trabalhar no Teu Espírito que tira todo o sentimento de não vai dar certo, o sentimento que eu não sei fazer, que é impossível Deus me usar. Deus, é um trabalhar do Teu Espírito curando, ó Pai, as nossas emoções. É um trabalhar do Teu Espírito nos impedindo de continuar a produzindo obras da carne, mas agora permitirmos que o Teu Espírito produza o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Pai, que tudo isso, ó Pai, seja produzido em nós. E quando isso for produzido em nós, Deus, eu tenho certeza de que o nosso coração estará aberto, estará voluntário para entender que o Senhor me capacitou com dons, o Senhor me capacitou com talentos, e esses dons e talentos não podem ficar dentro de uma caixinha 7 chaves. Esses dons e talentos não podem ficar escondidos debaixo da cama. Esses dons e talentos não podem ficar escondidos para que ninguém veja. Pai, eu entendo e passo a entender que esses dons e talentos são para Te servir. Esses dons e talentos são para alcançar pessoas para um fim proveitoso. Esses dons e talentos é para ser útil na Tua obra, útil no Teu reino. E entender, ó Pai, que o dom e o talento que o Senhor me deu possa ser diferente do dom e talento que o Senhor me deu para o meu irmão. Que juntos, usando esses dons e talentos, Pai, o Senhor vai fazer grandes coisas no meio do Teu povo. Pai, no nome de Jesus, constrange o nosso coração pelo Teu Espírito, Pai. Não é por força, não é por violência, não é o muito falar, mas é o Teu Espírito, com a oportunidade do Teu Espírito de trabalhar no nosso coração, de trabalhar na nossa vida, trabalhar nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Arranca, Deus, todo pensamento contrário, arranca todo pensamento, ó Pai, das trevas, todo pensamento natural, todo pensamento de incredulidade. Insere em nós a mente de Cristo, insere em nós, ó Pai, esse prazer, essa devoção, esse desejo de servir o Senhor, de buscar o Senhor, de ser, ó Deus, ser útil no reino. Pai, quão triste é, ó Pai, uma pessoa ser inútil. Quão triste é, ó Pai, uma pessoa pensar só na sua salvação. Quão triste é a pessoa pensar só no seu umbigo, só no seu bem-estar. Pai, nós temos dons, recebemos dons e talentos para pensar também no bem-estar das pessoas, da Tua igreja, da Tua noiva. Pai, quão egoísta da nossa parte pensarmos em buscarmos só para nós, vimos a igreja só para nós, lemos a Bíblia só para nós, compreendemos e entendemos algumas coisas só para nós. Não, tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem gerado em nós é para a Tua igreja, é para o Teu reino, é útil. É útil. Gera no nosso espírito, ó Deus, gera no nosso espírito esse entendimento, para a glória do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, gera no nosso espírito. Constrange-nos. Deus, eu oro para que o Teu Espírito tenha liberdade de nos convencer. É o Teu Espírito que convence, Pai. Convence-nos pelo Teu Espírito, Deus. Nos ajude, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.